Meus irmãos queridos, eu quero hoje trazer para vocês uma pequena introdução bíblica à carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Vale considerarmos o fato de que o Novo Testamento possui pelo menos duas vértices teológicas. Uma liderada por Pedro, que tem por característica prática e cultural falar aos judeus, e outra chefiada pelo apóstolo São Paulo, que tem por característica prática e cultural falar às comunidades gentílicas. É importante considerarmos também que o apóstolo Paulo ele teve da parte de Deus o privilégio de apacentar a igreja de Éfeso, fundada por Priscila e por Áquila, durante um pequeno intervalo de tempo na segunda expedição missionária, quando Paulo os deixara a subir a cidade de Éfeso, para então, após a segunda viagem missionária, só na terceira, ele colocar os seus pés na cidade. Vale considerar também que o apóstolo São Paulo dirigiu essa igreja, conduziu como pastor por pelo menos 3 anos. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai perceber no livro de Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo ele apacenta essa igreja por 3 anos e fora a igreja de Éfeso, Paulo apacenta também a igreja de Corinto por pelo menos 18 meses. As duas igrejas foram, de forma histórica, as únicas igrejas apacentadas pelo apóstolo Paulo de forma presencial. As outras tiveram da parte dele a cobertura espiritual, bem como o acompanhamento por meio das epístolas. Aprove a Deus, através da arqueologia e das descobertas bíblicas, proporcionar a nós 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que o cânon decidiu como tendo sido epístolas autoritativas consagradas por Deus. Eu tenho considerado um fator preponderante. Se você me perguntasse qual igreja recebera do apóstolo Paulo maior conteúdo literário, eu te diria sem dúvida nenhuma que seria essa a igreja de Éfeso. Mas daqui a pouco eu te explico por quê. Mas temos também a igreja de Corinto. Todos nós sabemos que Paulo escreveu pelo menos 4 epístolas aos irmãos em Corinto. Até porque a primeira epístola encontrada e inserida na Bíblia é a segunda epístola de Paulo. Havia uma outra mais dura que foi perdida. E a segunda epístola que temos na Bíblia Sagrada, no cânon, é na verdade a 4ª epístola. Mas quando Paulo escreve a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios ela é pública. A expectativa de Paulo é que esse conteúdo fosse lido na igreja. Mas nós temos 2 outras epístolas correndo paralelas à carta que ele escreveu aos Efésios, que são as 2 epístolas a Timóteo. Se nós considerarmos o fato de que Timóteo foi quem sucedeu o apóstolo como pastor da cidade de Éfeso, mais tarde, é claro e quase que desnecessário dizermos que a partir da 8ª década dessa era, o apóstolo São João fez de Éfeso a sua base missionária para as demais igrejas apocalípticas, aquelas 7 que são encontradas ali no livro de Apocalipse. Mas até então, Paulo e Timóteo apacentam a igreja, de modo que a carta aos Efésios ela é pública, coletiva. As 2 epístolas que Paulo escreveu e que são pastorais a Timóteo são privativas. Logo, Timóteo, apacentando a igreja de Éfeso, recebe por causa da igreja 2 epístolas. E a igreja, de modo geral e coletivo, recebe da parte de Paulo essa epístola, a epístola de Paulo aos Efésios, que, diga-se de passagem, é uma epístola considerada como tendo sido epístola da prisão. Tanto a epístola aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a epístola de Filemão. Bom, quando você lê essa carta, é bom que você saiba que alguns estudiosos chegam a admitir a hipótese de que o ministério paulino foi tão profícuo aqui na cidade de Éfeso que ele teria alcançado nas 2 Ásias, menor e meridional, entre 3 a 4 milhões de espectadores que já teriam escutado de forma direta ou indireta sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você estuda de forma mais sistemática, e é interessante compreendermos que
Paulo tinha uma característica na sua literatura que é chamada de digressão. É a oportunidade que o autor tem de, às vezes, escrever um conteúdo e sair do conteúdo sem apresentar um final específico, entrando em outro conteúdo. É por isso que, para pontuar os temas aqui que eu vou pontuar para vocês, pelo menos 5 divisões dessa epístola, eu estou me embasando a partir de uma leitura sistemática e não simplesmente cronológica, porque se eu for observar os aspectos cronológicos inseridos aqui na epístola, eu teria que fazer um outro tipo de adaptação pontual para poder, de forma clássica e objetiva, caracterizar os pontos aqui estabelecidos pelo apóstolo São Paulo na epístola que ele escreveu aos irmãos de Éfeso. É interessante você considerar o fato de que o apóstolo Paulo só tem da parte de Deus o privilégio de apacentar nesta igreja, provavelmente entre os anos 54, 55, 56 ou talvez até o ano 57. Se ele apacenta essa igreja por volta do ano 55, 56, 57 e ele escreve essa epístola por volta do ano 61, logo a igreja que recebe essa epístola já tem pelo menos aí 7 ou 8 anos de sobrevida espiritual. A despeito também de compreendermos que os fundadores dessa epístola não foi o apóstolo Paulo, foi Priscila e Áquila durante a segunda expedição missionária do apóstolo São Paulo. Lembra que ele estava na cidade anatolina de Troade e possuía o desejo de descer à parte mais baixa da Ásia Menor, mas ele vê por visão um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele faz uma conexão portuária em Troade, vai para Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Filipos, Bereia. Aí ele desce para a região da Caia e prega em Atenas, depois prega, atravessa o Istmo de Corinto, vai à cidade de Corinto, fica 18 meses. Dali é que saem os fundadores para a igreja que foi fundada aqui na cidade de Éfeso. Considerando a rota oposta que ele faz na terceira expedição missionária, ele havia acabado de prestar um relatório da segunda expedição missionária na cidade de Antioquia, da Síria, que se torna uma das maiores bases missionárias do primeiro século da era cristã, diferente do que muita gente pensa que foi Jerusalém, na verdade não foi. Então ele pega a rota da Sicília, é provável que ele contorna toda a região da Galácia do Sul, Listra, Icônio, Derbe, até chegar em Antioquia da Psídia, e a partir dessa cidade é que ele desce para a região de Éfeso para apregoar a palavra de Deus. Todos nós sabemos também que havia grandes monumentos na cidade de Éfeso, como, por exemplo, o templo da deusa Diana, também conhecida entre os romanos de Ártemis, e anfiteatros com capacidade fenomenal de acumular quase 60 mil espectadores para glorificar os seus deuses, estádios. Bom, a cidade de Éfeso era tão importante como a cidade de Alexandria e a própria cidade de Roma. Há os que julgam a ser a cidade de Éfeso o segundo ou terceiro polo cultural da história da humanidade nesse período. Tanto é fato que quando você vê ali Atos capítulo 18, 19 e 20, você percebe que a estrutura cultural e religiosa da cidade está ameaçada porque o apóstolo Paulo tem pregado a palavra lá. Mas muito bem, o que Paulo fala aqui nessa epístola? Bom, um dos pontos fundamentais e que são inseridos em todos os pontos que eu vou falar aqui é a expressão graça. A expressão graça, ela foi trazida pelo apóstolo Paulo e tem por característica doutrinária, num aspecto soteriológico, porque ela visa desmistificar o conceito de que a salvação é meritória, por obras, adquirida por meio de conduta, de comportamento. Então Paulo fala sobre graça, graça imarcessível, graça como favor imerecido, e ele pontua a graça de Deus em todos os pontos que eu vou estabelecer. Pastor, qual é o primeiro ponto? Bom, o primeiro ponto pode ser visto aí por você na sua Bíblia, no capítulo 1,
No versículo 3 ele começa esse primeiro ponto e vai até o versículo 14, que é exatamente o desenvolvimento que o apóstolo Paulo faz sobre um tema fantástico, que é o tema da predestinação. Olha, sem querer fazer aquela discussão entre arminianos e calvinistas com relação a esse tema, eu quero me apaixonar aqui juntamente contigo, convosco, nós dois, ou quem estiver assistindo, trazendo-lhe a oportunidade de você repensar a predestinação. Por exemplo, a predestinação, ela é uma agulha no sutil veneno da justiça própria. A predestinação de Deus também, ela é a quebra de qualquer vaidade. Ela é a oportunidade que Deus tem de provar para mim que o meu orgulho foi aniquilado. Por quê? Porque a predestinação é uma ciência dentro da soteriologia que mostra de forma muito característica que Deus predestina a sua igreja, os eleitos, os escolhidos, antes da fundação dos tempos. E aqui eu gosto desse conceito porque ele retira de mim qualquer característica meritória. Deixa eu trocar em miúdos aqui, por exemplo. Não, eu sou salvo porque eu sou branco. Ela tira isso. Eu sou salvo porque eu sou negro. Ela tira isso. Sou salvo porque sou rico. Sou salvo porque tenho boas obras. Eu gosto da frase de Charles Spurgeon, não quero me ater aqui a muita coisa. Ele disse assim, olha, eu creio na predestinação de Deus porque se eu tivesse nascido a priori para a posteriori Deus ter me escolhido, ele não me escolheria. Deixa eu falar para você entender que básica, nua e cruamente, se Deus tivesse que te observar vivendo para determinar se a partir da sua vida ele te salvaria, esquece, você estaria condenado. É exatamente porque Deus não precisa ver como eu vou agir, é que antecipada e previamente ele me salvou. Isso é o conceito de predestinação. Charles Spurgeon diz o seguinte, Senhor, há pecado até na minha santidade. A lama venenosa da serpente na mais bela flor do meu jardim. Robert Murray McCain disse assim, Senhor, até as minhas lágrimas de arrependimento possui manchas de pecado. Então, engole logo essa, Paulo constrói a partir do versículo 3 até o 14º versículo que o objetivo de Deus em nos predestinar à salvação é exatamente tirar de nós todo o conceito meritório da justiça própria. Você não merece, mas ele te salvou. Por quê? Por causa da graça. Se você for observar também aí, lembra que eu falei de digressão? Ele salta, eu estou fazendo uma leitura sistemática, então eu preciso encontrar os temas para poder abordar os pontos que eu estou pontuando aqui nesse vídeo. Aqui nós temos o apóstolo Paulo apresentando um segundo tópico, que é exatamente a liderança de Cristo sobre a sua igreja, e ele usa uma figura de linguagem, um simbolismo, ele usa a figura de um corpo. E é interessante, quase que desnecessário gastar muito tempo sobre isso, que toda e qualquer figura de linguagem bíblica tem por característica definitiva fazer com que aqueles que estão escutando ou lendo possa observar o instrumento de linguagem utilizado para fazer a comparação. Então, o objetivo de Paulo é fazer com que eu observe o corpo, não especificamente o corpo, mas a cabeça. Ele menciona que Cristo é a cabeça da igreja, assim como essa cabeça aqui é a cabeça desse corpo. A proposta de Paulo é dizer que todas as ações voluntárias e involuntárias da igreja são de determinação de Cristo como cabeça, mandatário, aquele que decide, aquele que coordena, aquele que organiza, aquele que tem de forma específica e ajustada o controle de todo o corpo. É interessante nós pensarmos nisso porque a cabeça é a mentalidade, é a psique, é a razoabilidade, é a racionalidade humana. É o membro mais importante do corpo, tendo sobre sua responsabilidade a responsabilidade de condução. É isso que ele está dizendo. É simplesmente dizer assim, olha, quem manda é Cristo, o corpo obedece. Porque todas as ações voluntárias e involuntárias do corpo são determinadas pela cabeça. Quando você vai ler aí
na sua Bíblia, o terceiro ponto que ele pontua aqui nessa epístola, você pega aí o capítulo 2, dos versículos 21 e 22, você vai ver Paulo fazendo uma outra metáfora, uma outra símile, uma outra comparação. Ele coloca a igreja de Cristo como um edifício a ser edificado. Esse edifício é o templo de Deus. É interessante você observar esse pressuposto porque ele apresenta a igreja como sendo um edifício, mas Jesus é a pedra angular, a pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra fundamental, a pedra de esquina. Então, a igreja como edifício de Deus é a oportunidade que Paulo tem de transmitir a essa igreja, assim como a nós outros, de que nesse edifício todos nós fazemos parte como tijolos, como colunas, como pessoas que fazem parte de um processo de grande relevância, mas fundamentalmente não dá. A pedra principal é Cristo desse edifício. E é interessante que esse edifício começou a ser construído lá no fundamento e vai ser construído durante todo o processo histórico da Igreja de Jesus aqui na terra. Um quarto ponto que o apóstolo Paulo aborda é sobre o ministério de Cristo. Está lá no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 21. Ele vai abordar de forma muito bem sistemática o ministério de Cristo, quais foram as características com as quais Cristo, imbuído a vir, veio e cumpriu, e você pode ver isso de forma muito bem específica e clara, até porque se precisava construir uma base, principalmente soteriológica, frente aos fortíssimos ataques do agnosticismo, da cultura judaica, judaísmo presente nas comunidades gentílicas que vinham por parte de cristãos mais fatalistas e que eram apegados a um conceito mais petrino e radical de soteriologia. Então, ele vai estabelecer esses critérios. No capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 16, ele vai abordar dons espirituais. Ele começa a construir uma narração já a partir do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, trazendo bases de fundamentação doutrinária para abrir o capítulo 6. E o capítulo 6, como se não bastasse as considerações finais, eu quero folhear aqui a Bíblia Sagrada, nós temos também aqui, de forma muito prática e objetiva, começou a ficar aqui mais escuro, eu estou usando a luz natural, o apóstolo Paulo trazendo alguns conceitos com relação ao comportamento do indivíduo. Mas aqui no versículo 10, ele começa a fazer uma abordagem a essa epístola que ele não havia feito em nenhuma outra epístola. Paulo tinha essa característica de proporcionar à igreja que recebe a sua epístola as necessidades mais fundamentais da igreja. Você lembra que Paulo aborda a questão do conhecimento à igreja de Colossos, quando ele escreve junto com Epáfras, ou para Epáfras, ou Arquipo, com relação à palavra conhecimento de Deus, por causa dos fortes ataques do agnosticismo, do misticismo, da cultura judaica impregnando na soteriologia daquela igreja. Lembra do que Paulo fala aos Coríntios com relação à Santa Ceia, por causa do problema decorrente do culto de Santa Ceia, narrado por Paulo a partir do versículo 17, do 11º capítulo da sua primeira epístola aos Coríntios? Aqui ele vai falar sobre guerra espiritual. Porque há um grande conflito que passa a ser estabelecido na cidade de Éfeso e que você pode observar a partir do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Os concílios governamentais da cidade chegou a decidir sobre o que faria com o apóstolo Paulo e a igreja de Jesus, porque todo o grande comércio da Ásia estava praticamente à falência por causa dos nichos de Diana que deixaram de ser consumidos pelas pessoas que estavam ouvindo a pregação do apóstolo Paulo e, consequentemente, se convertendo. É por isso que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10 do capítulo 6, começa a falar sobre batalha espiritual. Ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue,
ele vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades, e aí no versículo 10, 11, 12, ele faz uma sistematização introdutória sobre se fortalecer em Deus. A palavra fortalecer tem pelo menos 1, 2, 3, 4 vezes em seus sinônimos. Aí a partir do versículo 12 ele mostra que a luta que nós devemos lutar é a luta contra Satanás. E do versículo 13, 14, 15 até o 18 ele apresenta a forma como você deve fazer, que é se apropriando de armadura espiritual. E eu gosto que a primeira abordagem que Paulo faz com relação às vestes é exatamente a expectativa que ele tem de apresentar para mim, não uma roupa, mas uma armadura, transferindo-me a responsabilidade de que vida cristã é uma vida ordinária de lutas, de pleitos, de rivalidades e de batalhas. Não contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Hoje tem uma arma branca aí que tem seduzido muitos cristãos, que é o entretenimento. As pessoas gastam horas no streaming, nas redes sociais, no Face, no Instagram, no WhatsApp. É a oportunidade que elas têm de desperdiçar a vida, sacrificar a principal moeda que possui, que é o tempo. O tempo é o presente. Existem 3 fatores que podem proibir você de prosperar o seu presente. Ah, eu vou prosperar. Não, para com isso. Prospere agora. O primeiro é o passado. Inclusive, o próprio Agostinho diz ter dificuldades de associar o tempo ao passado e ao futuro. Para ele, o tempo só era tempo no presente. Ele diz que o passado só pode ser acionado do presente a partir da memória. E o futuro só pode ser acionado do presente através da expectativa. Qual é o poder que o passado tem de neutralizar você no presente? Com os traumas, com as mágoas. Lembra do que Deus diz lá no livro do profeta Isaías? Não vos lembreis de coisas passadas, nem associeis a coisas antigas, eis que faço coisa nova. Então, alargue o teu passado. O passado, ele serve por referência. Ele não serve para você determinar o seu conceito futurístico. Passado é referência. Se você está dentro de um carro, o passado é o retrovisor. Ele dá uma referência, mas você tem que olhar o para-brisa, olhar para frente. E o futuro? O futuro é um outro problema. Jesus disse, não andeis ansiosos. O futuro, prejudicando o presente, ele é simplesmente uma palavra, ansiedade. É o excesso do amanhã agora. Então, é a oportunidade, a desoportunidade que você tem de sacrificar a oportunidade de viver o presente, inserindo nele mais do amanhã. Viva o agora. O próprio Jesus disse que já basta o dia o seu próprio mal. O outro vilão do presente, entretenimento. Quantas horas você gasta por dia? E eu entrei nesse assunto para falar uma frase também de Charles Spurgeon. Ele disse, eu temo que a maior arma de Satanás contra a igreja seja o entretenimento. Sabe quando que Charles Spurgeon falou isso? No século XVIII. Não havia redes sociais, não havia nada. A internet chegou aqui no século XX, século XXI, na ruptura desses 2 séculos, do 20 para o 21. 1950, 1940, 1970, os bancos ganharam proporção global a partir de 70, agora há pouco tempo, agora. Nós vivemos uma época de globalização, não é nem globalização. O mundo é global e local. Você está até desligado aqui o celular, você tem o mundo local aqui, ó, na sua mão. A distância do... Isso aqui é entretenimento. Isso aqui desperdiça seu tempo. Isso aqui sacrifica a sua vida. Paulo traz de forma conceitual a ideia aos irmãos de Éfeso de que eles deveriam lutar muito, estarem apropriados dessa armadura. Eu espero que você pegue esse vídeo e, se Deus te der a oportunidade, assista ele todo e leia em nome de Jesus essa epístola, uma das epístolas mais fenomenais. E se você quiser saber de mais profundidades que podem ser vistas de forma contextual, leia as 2 epístolas que Paulo escreveu, privadas a essa mesma igreja. Não a ela,
mas especificamente ao seu pastor, Timóteo. Leia então Éfeso, Epístola aos Efésios e as duas epístolas pastorais de Timóteo, 1ª e 2ª. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu espero ter te abençoado com mais este vídeo.